Filme Osmildo. Senhor Pedro Daldegan, diretor do filme Osmildo. O senhor Toponoé Júnior Chucuru, representante indígena. Falar da Amazônia e dos povos originários é falar de vida. A floresta amazônica é um ecossistema com enorme diversidade de animais, plantas e outras formas de vida. É o lar dos povos originários e de comunidades que vivem com a mata, com os rios, com os animais e com as plantas. Território de muitas disputas, a floresta amazônica possui em sua história marcas da exploração e o avanço da destruição, alcançando hoje limites extremos de desmatamento, invasão, exploração madeireira e mineração, com ataques e ampla crueldade e violência às pessoas que nela vivem. É preciso firmar a segurança das pessoas, proteger a terra e os povos indígenas originários com suas línguas, saberes e fazeres tradicionais que fazem parte de nossa identidade como brasileiros. Passo a palavra para a breve manifestação dos nossos convidados antes da exibição do filme Osmildo, ao senhor... Agora eu tenho que olhar aqui. Quem é que eu chamo primeiro? Toponoé Júnior Chucuru. Oi. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu queria agradecer, em nome dos povos indígenas do Brasil, representando os 305 povos, e pedir desculpa também da ausência da Sônia Guajajara, a agente da chuva que está no Rio de Janeiro, ela não pôde pegar o voo dela. E também queria pedir a permissão da senhora, presidenta Benedita, para que, assim como sempre entramos em casas, seja alheias ou nossa, mas como essa aqui é nossa, eu queria que a senhora me desse um minutinho para que eu pudesse pedir permissão e força aos nossos encantados, para que possa nos blindar dos inimigos que temos aqui dentro. Enake, nake, enake, naka, enake, nake, enake, naka, enake, nake, nake. Viva o nosso Pai Tupã, viva nossa Mãe Tamaim, viva os nossos encantados, viva nossos mestres, viva meu pajé, viva meu cacique, viva todas a força sagrada, viva a nossa Mãe Natureza e viva Deus. Obrigado. Bem, pessoal, sempre que começamos algumas reuniões, algumas palestras, a gente sempre começa pedindo permissão aos nossos encantados, à força sagrada. Principalmente se tratando da situação que hoje estamos passando.
uma situação que, muitas das vezes, nós, indígenas, estamos sendo massacrados dentro do nosso próprio território. Estamos aí hoje com a presença de um representante de Estado, tal como o senhor Jair Bolsonaro, né, que nós, muito quanto indígenas, não temos e nem carregamos ele como presidente da República, porque nós dizer que um cidadão daquele é presidente da República, nós estamos atrasando a história do Brasil de tantos presidentes que já passaram, os que já sucederam, que fizeram trabalho bom para o povo brasileiro, aqueles sim poderiam ser chamados de presidente da República, tão quanto o Luiz Inácio Lula da Silva e outros que passaram e deixaram seu legado por toda a nação brasileira. Também vemos aqui falar sobre as questões das falas que hoje estão sendo contra o nosso amigo e cacique Raoni. Uma falta de respeito muito grande com um grande líder. A partir do momento que afeta o senhor Raoni Mektutire, também afeta a nós, todos os povos indígenas, porque o sangue que corre no Raoni é o mesmo que corre em mim, é o mesmo que corre em todos os parentes indígenas. Porque nós somos irmãos, somos parentes. É muito fácil pegar 1, 2, 3 indígenas, colocar embaixo do braço e dizer que representa a nação brasileira. Só que a nação brasileira não são 2, 3 ou 4, 5 indígenas. A nação brasileira são 305 povos, com 274 línguas faladas. Então, o que o senhor Jair Bolsonaro fala hoje do Raoni Mektutire, ou que fala dos povos indígenas do Brasil, é tão insignificante quanto a presença dele na presidência da República. Então, a partir do momento que nós recebemos um convite como esse, e estamos aqui com o apoio da nossa presidente da mesa, a senhora Benedita, e com a presença de parentes que, de fato, respeitam a floresta, respeitam a mata, respeitam os animais, respeitam a história de um povo que já é aguerrido, que traz na sua trajetória e no seu sangue 519 anos de luta e resistência, nós deixamos bem claro que não está muito longe de nós tomarmos a mesma decisão que os índios equatorianos tomaram. Nós vamos tomar as ruas, porque se esse Estado tem um dono, chama os povos indígenas brasileiros, chama o povo negro, que vieram aqui também para construir esse espaço. Chama-se ribeirinhos, chamam, entre outros e outros que vivem na floresta e ainda hoje estão preservando. Nós sabemos que estão matando a nossa mãe natureza a todo momento com queimadas, dizendo que são os indígenas que estão fazendo a queimada. Jamais eu vou queimar minha casa. Jamais eu vou poluir e queimar o pulmão do Brasil, o pulmão do mundo. Nós sabemos a responsabilidade que nós temos, nós, quanto indígenas, de zelar e de cuidar da nossa casa, de zelar e de cuidar da saúde de cada brasileiro que está presente no território e também fora do território. A nossa luta, ela não é só pelo povo brasileiro, mas é pela humanidade. Nós sabemos a dificuldade hoje dos povos indígenas, até, senhora presidente, de adentrar dentro da Câmara. Hoje, se chega um índio, 2, já são barrados na entrada. Ainda hoje é dessa forma. Nós não podemos entrar com nossos artefatos, porque isso é crime. Sendo que é uma coisa tão sagrada para a gente, isso aqui representa tanto para a gente, porque dentro dessa essência está a Mãe Natureza, está a Mãe Terra. Nós trazemos sementes valiosas que muitos deles estão queimando e que a gente não sabe se vai encontrar esses sementes que estão aqui dentro novamente na floresta amazônica, porque estão acabando com a nossa história, estão tentando acabar com a nossa cultura. Mas nós já somos acostumados com isso, né? Nós somos acostumados com a opressão, nós somos acostumados com essa violência contra os povos originários, mas também somos acostumados a lutar. Somos acostumados a viver 519 anos defendendo e resistindo nosso território. E vamos, sim, a cada momento que seja,
pedindo permissão ao nosso Pai Tupã, à nossa Mãe Tamanha, à nossa natureza, que guarde a cada um de nós. E como disse o cacique Raoni, meu filho, eu só escuto quem eu conheço. Como ele disse que não me conhece, então não vou ouvi-lo. Fala de uma pessoa, de uma liderança de 90 anos praticamente. Nós sabemos quem é Raoni, nós sabemos da luta de Raoni, mas nós não conhecemos a luta desse presidente que esteve aí, que passaram 27 anos na Câmara e não fez nada. Mas nós sabemos a luta do cacique Raoni, que sempre foi em defesa da paz, sempre foi em defesa do meio ambiente. Mesmo tentando destruir a casa dele, mas ele só pedia paz, não pedia outra coisa. Então, dessa forma, eu agradeço mais uma vez de estar presente, em nome dos povos indígenas, representando uma nação que, se um dia eu tombar, que eu sei que um dia todos nós vamos tombar, mas eu creio que eu estou tombando defendendo uma causa justa, uma causa em nome da natureza, em nome do meio ambiente, em nome de cada um que defende a nossa casa, a nossa terra, esse lugar chamado Brasil. Nós temos 3 casas. Uma é a natureza, outra é a nossa casa e outra é o nosso coração. Então, se nós não cuidarmos dele, vão terminar poluindo a nossa vida, a nossa história, a nossa crença. Mas crença é uma coisa que nunca se acaba, porque quem tem Tupã na vida, nada falta. A gente sabe plantar, os ignorantes não. E a cada dia a gente está plantando e semeando sabedorias e amizades. Enquanto isso, eles estão aí plantando e colhendo aquele fruto ruim, venenoso que eles mesmos plantaram. Então, dessa forma, eu deixo aqui mais uma vez meu agradecimento e peço que a sua força, como você sempre veio nessa jornada, uma pessoa política séria, honesta, que faça valer muito mais além. Me atrevo até e peço também para que o senhor presidente da casa, o senhor Rodrigo Maia, faça uma carta enviando para o senhor presidente da República, pedindo respeito aos povos brasileiros, pedindo respeito aos povos indígenas, uma vez que nós também somos brasileiros. Não somos totalmente brasileiros, nós somos nativos brasileiros. Então, eu quero deixar gravado também aqui, para que possa chegar esse pedido ao senhor, o presidente da casa, o senhor Rodrigo Maia, uma carta, inclusive até de desculpa do senhor presidente com os povos indígenas do Brasil, uma vez que ele está afetando não só os povos indígenas, mas toda a nação. Nós, povo chucuru, nós tivemos uma vitória na Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenando o Brasil por violação de direitos humanos. É até uma vergonha a gente falar isso, mas é gostoso de falar isso quando nós sabemos que esse Estado brasileiro não tem compromisso com os seus e valoriza tanto aqueles que nos oprimem. Então, mais uma vez, muito obrigado, deputada, e fico grato, e saiba que a senhora sempre terá esse guerreiro do seu lado, para todos os momentos de luta que a senhora precisar. Muito obrigado. Obrigada, Toponoe. E agora a palavra com Osmildo Kuntanauá. Você quer chegar mais para cá? Eu acho que ele está mais perto de mim do que para lá. Você quer vir aqui? Aqui, ó, pode falar aqui. Gente, boa noite. Meu nome é Osmildo Silva da Conceição, sou da etnia Kuntanauá, sou cacique geral do meu povo, e também trabalho na Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, a UPIGIM, como vice-coordenador, e também estou em formação curso técnico florestal. E também sou um pouquinho ambientalista,
né, do que se falamos dessa natureza, mas, enfim, a gente está aqui, né, nesse momento assim, mais, né, para agradecer a casa, assim, a nossa presidenta Benedita, né. Parabéns pela sua iniciativa de chegar até essa casa reconhecendo esses valores, né, originários da nação brasileira. Como uma liderança indígena, eu acho que eu não falo muito pelos lados errados, mas eu olho mais como eu vou dar um passo no amanhã, pensando no futuro, né? Então, eu vejo que, por toda a violação dos direitos da nação brasileira, que não é só em cima de nós indígenas que acontece, eu acho que é muita pouca falta de ação com os conhecedores da lei, porque falta, né, as nossas universidades estar presentes, chegando mais perto, e a gente sabe que as universidades federais estão em todos os estados, mas as universidades também nos obrigam também a falar outra língua. Nós não vemos hoje, dentro das nossas escolas, dentro das nossas terras, as escolas diferenciadas, sendo respeitada a sua língua materna do seu povo originário. Nós não vemos a nossa saúde sendo tratada da qualidade com o respeito que nós merecemos como cidadão brasileiro, que quando nós nascemos já somos registrados, e quando passamos a ser registrados, já passamos a ser reconhecidos como um cidadão brasileiro. E sabemos que, por cada parlamentar que nós colocamos dentro dessa casa, nós estamos colocando eles ali como nosso porta-voz. Então, no momento que nós votamos num deputado estadual, no momento que nós votamos num vereador, num prefeito, num deputado estadual, num deputado federal, num senador, num governo, nós estamos entregando a nossa voz para eles falar por nós aqui dentro dessa casa. E tampouco chega aqui com essa intenção de respeitar os direitos da nossa nação brasileira. Estou falando isso como um cidadão brasileiro, não estou falando isso como uma pessoa que veio lá do outro lugar, não, do outro país, não. Cadê os nossos direitos originários como nação brasileira? Todos nós conhecemos, todos vocês conhecem a história da chegada dos homens brancos aqui no nosso país. Cadê a valorização da língua materna sendo trabalhada dentro das universidades? O país tendo, sabe, um país rico, bilíngues, que não tem outro país igual ao nosso, e muito pouco valorizado a língua do seu próprio país. Eu não sei até onde esses nossos direitos vão chegar a um momento de dizer assim, agora a gente tem o direito da igualdade, de dizer que somos, né, respeitados naquilo que a gente chama de sagrado, que é a nossa língua materna. Os nossos conhecimentos sagrados. Eu tenho a felicidade de dizer que tenho 56 anos, estou dentro de 57 anos de idade. Eu nunca tomei uma pílula sequer. Eu nunca tomei uma vacina. E eu nunca fui a um posto de saúde comprar, ou uma farmácia comprar uma pílula, porque eu tenho um laboratório sagrado dado pelo Pai Eterno. E abençoada por aquilo que chamamos de natureza. Então, isso é um respeito, isso é um conhecimento. Isso é um valor da ciência humana brasileira. Gostaria que o nosso presidente tivesse esse olhar, sabe, e vocês aqui como parlamentares também, pudesse chegar mais perto de dizer assim, vamos convocar quem merece ser respeitado como um professor bilíngue, como um professor acadêmico, como um curandeiro que sabe aonde estão as plantas para conhecer o seu povo, curar o seu povo, assim como vocês têm os doutores de vocês, nós também merecemos ter o respeito de ter os nossos pajés, nossos curandeiros, nossas rezadeiras, fazendo o mesmo trabalho, também curando, ajudando a curar até mesmo o homem branco. Eu sou um jovem, sou estudante de plantas medicinais, eu conheço apenas 23 mil medicinas e ainda estou estudando o que é viver com a natureza
e o que é viver, dizer assim, sou feliz porque tenho saúde. Mas é triste quando a gente vê a educação, sabe, chegando de forma diferente. É ruim quando a gente vê a nossa saúde sendo tratada também violentadamente, um desrespeito pelo conhecimento das plantas sagradas, sabe? Toda a nossa riqueza, toda a nossa ciência brasileira sendo violada, desmatada, queimada, achando que isso é sabedoria. É um grande atraso para o nosso país. Não sei até onde nós vamos estar colocando nosso representante com esse direito, achando que ele vai olhar o que é de direito da nação brasileira, sabe? Respeitar a cultura, seja do branco ou seja do negro, mas abraçar com o mesmo coração, com o mesmo olhar, pensando no bem da humanidade, pois sabemos que só o nosso país ainda tem um pouco de floresta. E é triste se ver quando a gente se vê a entrada dos recursos que vêm destinados aos povos indígenas com seus direitos originários, se os nossos filhos se formar em uma carreira acadêmica que não chega lá na nossa base, para a gente ter o direito e a felicidade de desfrutar do mesmo tom de voz, do mesmo merecimento também de estar incluindo, sabe, nossos professores formados na nossa língua, nossos técnicos de enfermagem formados também com o conhecimento das plantas sagradas, sabe? Isso seria importante. O Brasil, eu acho que o Brasil seria mais Brasil ainda. Eu acho que agradecer aqui o grande amigo por ter chegado até esse momento de estar aqui junto, né, que teve a coragem de sair daqui e ir até a minha aldeia visitar e trazer uma história da realidade que a gente vivemos lá dentro. Com privilégio, com saúde, com alegria de estar ali, sabe, fazendo nossos resultados. O que tem de bom aqui dentro dessa casa, que eu não tenho culpa do que está errado aqui dentro? Mas, pelo menos, na minha aldeia eu sou feliz. Eu ainda tenho a felicidade de tirar o meu pescado do rio. Eu ainda tenho a felicidade de tirar meu alimento da mata, porque eu aprendi a cuidar daquilo que é meu. Eu não sou um tonto. Eu aprendi a viver com a natureza porque nasci, me criei e sei como cuidar dela. Nada melhor do que quem sai daqui dizendo que lá está errado. Está errado quando sai daqui fazendo essas coisas. Essas ameaças à natureza e tirando o direito. Não é nem só de nós brasileiros, meus amigos. É de toda a humanidade ainda sonhar com um futuro melhor, com o dia de amanhã. Mas seria muito mais importante o nosso país viver em reflorestamento, sabe, dizer que era um país de primeiro mundo, porque tem capacidade para fazer isso, de que está fazendo plantio de soja e trocando o valor da toda a humanidade por uma cabeça de reis. É esse o meu recado, nesse momento, para essa casa, dizer assim, acorda, Brasil, vamos junto fazer um pouco de reflorestamento, porque é uma vida mais nesse planeta que nós colocamos aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado. Valeu. Bom, não é fácil. Não é mesmo. Com a palavra, Pedro Daldegan, nosso diretor do filme Osmildo. Obrigado pelo convite, né? Antes de mais nada, né? Comissão de Cultura aqui. Eu queria dizer que foi um privilégio, Osmildo, ir lá na tua aldeia. Não é à toa, como arquiteto, eu deixei lá a minha contribuição, a minha contrapartida como arquiteto, o centro de saúde para vocês, né? O meu hospital particular. Queria dizer que também, durante o filme, toda a verba que a gente pôde destinar ao povo foi direcionada também. E
qualquer outro bem que venha a ter também, né? Bem, eu vou ser bem breve porque o assunto já não é novidade, né? Os povos indígenas foi bem representado aqui. Eu venho também em nome do cinema nacional, porque corre o mesmo perigo. Para ter ideia, os Estados Unidos, eles venderam tudo que tem através do cinema. Eles venderam o cigarro, venderam a moda, venderam os carros, vendeu até a língua deles para o mundo. O mundo fala inglês. Também. Mas o que eu quis dizer é que o cinema é uma força, é isso que eu quis dizer. E tá, como os povos indígenas, está a perigo, né? Então, vou falar bem breve sobre o filme. O povo Kuntanawa é um povo de luta. No início do século XX, com o boom da borracha, se explorou tudo que tinha naquela terra, inclusive os habitantes dela. O povo Kuntanawa, o Osmildo é neto da única remanescente do massacre que houve com o povo dele. Graças à avó dele, que resistiu até quando pôde, ele está aqui agora e essa etnia ainda é preservada. E ele está aqui para dizer isso, e esse filme também para garantir isso. O filme é o Osmildo, porque o Osmildo é o cacique e conta toda essa história nesse filme, que é em defesa da terra. Ele, junto com, numa outra instância, a do Juruá, e em Chapuri, o Chico Mendes. No Juruá, foi o Antônio Macedo, que quase foi exterminado, e graças à família do Osmildo, na figura do pai dele, a vida dele foi preservada. Aconteceu que o Antônio Macedo estava vindo com o dinheiro do BNDES para acabar com a renda dos patrões, acabar com essa escravidão moderna, né? Onde o único detentor do dinheiro e da lojinha é o patrão do Seringás, né? E essa luta toda é contada de forma bem clara pelo Osmildo e que eu tentei retratar da melhor forma em poucos minutos, em 26 minutos. Mas, assim, é isso. Quero convidar à mesa nossa deputada Joênia, estava sendo aguardada. E, de imediato, fazer uso da palavra. Carmen Tipan. Boa noite a todos, a todas. E é um momento muito contente vir aqui discutir a importância da cultura, mas, principalmente, a resistência dos povos tradicionais. Nós, como povos indígenas, já vimos alertado por uma série de acontecimentos que os povos indígenas, os povos tradicionais desse país está passando hoje. E é importante destacar essa cultura e a resistência, porque ainda estamos alertando, ainda está tempo de mudar alguns comportamentos, inclusive aqui nessa casa, para dar mais espaços, aberturas e dar voz aos povos tradicionais. Eu queria saudar aqui a mesa pela nossa presidenta, Benedita da Silva, que tem uma grande admiração
por essa mulher que já vem numa resistência aqui dentro desse congresso, que ela não foi feita para nós, mulheres que vêm de uma origem tradicional, que não vêm de uma classe favorecida economicamente. E eu digo isso porque todos os dias nós temos que lembrar por que nós estamos aqui. Para fazer com que a voz do outro lado, que está aguardando uma mudança, seja representada. Saudar aqui a minha colega Áurea Carolina, que também está presente, e dizer como é importante a gente estar mantendo nossos espaços, os nossos debates, justamente porque é isso que faz com que a população brasileira reflita na importância da inclusão, na questão da justiça social, nas mudanças de comportamento que podem fazer, digamos assim, trazer mudanças positivas para muitos, né? Eu estava agora presente na correria daquelas, né? Estava recebendo os povos indígenas da Raposa Serra do Sol, algumas lideranças indígenas de Roraima, e nós tivemos aqui, acabamos de protocolar um projeto-lei, né, que é só isso. Talvez para muitos não significa nada, mas são pequenas mudanças que fazem sentido também para a futura geração. A gente está falando, sempre tem falado dia 19 de abril, o dia do índio, né? E por muitas lideranças indígenas criticam essas terminologias, né? O índio, né? Será que é o termo correto mesmo que são utilizados para os povos, os originários desse país? E aí a gente está alterando para povos indígenas. Por que a terminologia povos indígenas? Justamente para mostrar que nós temos uma relação especial com a terra, nós temos uma cultura própria, nós temos digamos assim, um idioma, uma língua que é diferente culturalmente, né? Então, é isso um pouco para já começar as terminologias indo. Isso é importante, essas mudanças, a partir do Congresso. Nós também estamos falando, outro PDL, eu estou assim, bem agitada, porque acabei de protocolar esse pedido, mas é um pouco de alteração também para dar justiça para os povos indígenas, no sentido que muitas multas, quando são feitas por alguns crimes que são cometidos contra os povos indígenas, dentro da terra indígena, muitas vezes elas não são revertidas em prol daquele povo. E, Áurea, a gente acabou de protocolar um pedido para reverter os valores que são pagos, arrecadados em relação a multas ambientais, quando são cometidos dentro de terras indígenas, sejam revertidos para aquela comunidade que teve o bem reparado. Isso no sentido que a gente quer avançar nessas consolidações. Aos poucos nós vamos avançando, né, Benedita? Isso é trabalho de formiguinha, que eu acho que a gente vai se fortalecendo aos poucos. Mas, lógico, nós temos muitos desafios ainda. Nós temos muitas cobiças, o olhar, digamos, que fazem ter essa liderança aqui presente, né, Osmildo. A luta de cada um, a cada história, é justamente o símbolo que nós estamos trazendo, o protagonismo, a resistência, as iniciativas que vão fazer a gente somar, somar nessas mudanças que são necessárias no Brasil. E nós vamos estar com essa história, escrevendo a nossa própria história, mostrando que nós viemos aqui não de passagem, mas nós temos uma resistência que vamos continuar. E os livros de histórias vão ter que contar nossas histórias, não no passado, mas no presente. E esse presente que a gente está tentando manter também para as futuras gerações, que mantenham uma vida com a cultura, com nossas diferenças culturais, porque o que faz a gente ser diferente não é porque nós somos melhores e nem piores. Nós temos uma diferença cultural, e isso tem que ser respeitado, isso tem que ser valorizado, isso que tem que ser repassado para as futuras gerações. Eu aprendi isso desde cedo, a respeitar os conhecimentos tradicionais, respeitar a Mãe Terra, respeitar os valores dos povos indígenas e ter, principalmente, o respeito na coletividade, porque o que a gente tem que proteger é justamente essa coletividade que está em risco hoje. Muitas pessoas pensam muito no individualismo, pensam muito no eu, mas não sabem a importância do nós,
importância de levar cada vez mais benefício a nós. Eu aprendi isso muito cedo, quando se colocava comida na mesa, Benedita. Quando a gente pergunta lá, de quem é essa banana? Não é minha, é nossa. De quem é essa farinha? Não é minha, é nossa. Isso são valores que a gente vai aprender desde criancinha. Não, esse espaço não é meu, é nosso espaço. E esse trabalho que a gente está fazendo não é para nós, Áurea, não é para nós, Benedito. É para essa coletividade do Brasil que tem que aprender os valores indígenas, os valores dos povos tradicionais, que são os formadores dessa sociedade brasileira. Muito obrigada e parabéns por essa iniciativa. Eu passo a palavra para a sua breve também saudação, a nossa vice-presidenta, deputada Áurea. Presidenta Benedita, muito obrigada. Eu estou aqui na escuta, né? E é isso mesmo, querida Joênia, amada Joênia, nós estamos aqui a serviço do nós, da coletividade maior, né? E que bom que nós podemos fazer uma passagem que faz diferença. É uma honra estar aqui, ouvir o Osmildo, ouvir o Pedro, ouvir o Toponoye, Chucuru, e hoje a gente está numa jornada de formação com povos e comunidades tradicionais desde cedo. Nós tivemos um seminário pela manhã para discutir como que esses povos têm se organizado, a resistência na defesa do Conselho, que está ameaçado pelo desgoverno Bolsonaro, a importância de construção de uma política de Estado para a proteção dos povos e comunidades tradicionais, já que nós temos ainda normas muito frágeis e nós precisamos alçá-las a esse caráter de força constitucional maior, né? Essas políticas precisam ser defendidas. E eu vi um pouco na singeleza do Osmildo o que significa essa fortaleza toda, né? E o Pedro complementando, trazendo elementos que a gente que não conhece a história do Osmildo recebe com muita admiração aqui. E isso é maravilhoso, né? É uma beleza que a ignorância da prepotência, da cobiça, da ganância nunca vai alcançar, nunca vai poder conhecer verdadeiramente qual é o valor do bem viver, né? O valor de poder ter um alimento saudável, compartilhado, a farinha que é de todo mundo, uma terra que é de todo mundo, uma terra que não é pepita de ouro, uma terra que não é minério de ferro, uma terra que não é vendável. Aquela terra é um patrimônio que não tem preço, a terra é a condição da manutenção da vida. A terra é espaço de vida, como nós ouvimos de manhã no seminário com os povos e comunidades tradicionais. E nós tivemos uma audiência há pouco discutindo a violência contra os terreiros no Brasil, o racismo religioso, como que isso também afeta todos nós, todas nós, e como que nós precisamos ter um comprometimento comum no enfrentamento a essas formas de violência, né? Enquanto houver uma comunidade sendo massacrada, não pode haver democracia no Brasil. E como a deputada Maria do Rosário dizia aqui, né, quando a população negra não alcança condições de cidadania, e aí eu complemento, os povos indígenas, todos os povos e comunidades tradicionais, não tem cidadania para ninguém, não tem justiça social para ninguém. E é isso que esses fundamentalistas, fascistas, fanáticos não conseguem compreender quando eles querem alimentar divisão, alimentar ódio, alimentar competição entre a população, né? Nós sabemos que todas essas maldades são frutos de sistemas de violência, do racismo, do patriarcado, do etnocídio, da transfobia, e tudo isso a gente precisa quebrar dentro de nós também, né? Quando Toponoye fala da casa como o nosso coração, isso é muito bonito também. A Mãe Terra dentro do nosso coração, o nosso coração como reflexão da Mãe Terra, né? As nossas práticas políticas precisam refletir, de fato, o que a gente quer ver transformado no mundo, e eu acho que os povos e comunidades tradicionais, com uma inteligência que não cabe no tempo, o tempo inteiro nos ensinam para como a gente pode caminhar, para onde a gente deve seguir, né? Muitíssimo obrigada, presidenta Benedita. É uma honra, todas as vezes, estar aqui e aprender nesse espaço junto com você. Antes de nós assistirmos o filme, eu quero falar muito sobre, muito não, mas um pouco sobre a minha emoção.
porque realmente nós vivemos uma verdadeira tragédia diante de todas essas coisas que vêm acontecendo, né, no mundo, mas nós, nesse momento, estamos falando da nossa terra, nós estamos falando de Brasil, né? Então, eu sei, Joênia, também, Toponoye, o Osmildo, Pedro, que nós estamos muito juntos nessa luta. Me emociona muito porque eu tenho no Raoni, né, uma grande liderança. Então, quando você fala de Raoni, me faz lembrar das suas caminhadas por Brasília, né, dos momentos em que nós nos derramamos, né, aqui, de ver a coragem desse homem, nunca com raiva, nunca com ódio, nunca, sempre Raoni ali sereno, falando, apresentando as tribos, e ele é de uma respeitabilidade, não é? Eu considero o Raoni, com licença dos demais, mas eu considero o Raoni assim, o presidente do povo indígena. É assim que eu considero o Raoni, né? Esse respeito, esse carinho. E falando disso, a gente pode ver do quanto vocês contribuíram para que a gente tivesse uma Constituição que pudesse garantir, não só para vocês, né? Diziam, pulmão do mundo, quem é que cuida do chamado pulmão do mundo, senão os povos indígenas? E a gente vê as coisas sendo queimadas, e eu fico perguntando, oh, meu Deus, mas por que eles matam? Por que eles destroem algo que eles não criaram? Que coisa é essa que tem no nosso interior que faz com que nós tenhamos tanta inveja? Porque isso é inveja da natureza. Não é só dos povos indígenas, é inveja da natureza. A natureza nos sorri a cada dia, a cada momento, em qualquer circunstância. O barulho das águas, as tormentas, né? Nós olhamos as cachoeiras, nós olhamos para uma mata infinita, te leva a uma elevação espiritual enorme. Você tem uma relação profunda com tudo isso aí. E vocês trazem na marca, no corpo, né, essa luta, que é uma luta da humanidade, é uma luta humanitária. Essa natureza, essa coisa que você diz da nossa casa, né? O nosso coração. Né? Eu aprendo, cada uma na minha religiosidade, que o que diz a boca, o coração está cheio. Então, quando vocês abrem a boca e dizem o que vocês estão dizendo, não tem como a gente não se emocionar, porque é uma verdade, a gente sente na pele, sente no gesto, sente na sinceridade. Coisas que nós estamos numa fase de extinção desses valores. Nós estamos numa fase de extinção desses valores, por isso, quando nós nos encontramos, nós temos essa química, porque isso é extremamente necessário, né? Nós todos nós sabemos que iremos fazer uma passagem, mas que está na nossa responsabilidade esse mundo, esse terreno, esse aqui, é isso aqui que nós temos para cuidar, esse que é o nosso grande tesouro, que foi colocado em nossas mãos, e nós não temos carinho, nós não temos respeito, nós não cuidamos dos jardineiros, é isso que eu digo, sabe? Nós não cuidamos do jardineiro, nesse grande jardim que nós temos, nesse grande pomar que nós temos, nessas águas que nós navegamos. Então, ter vocês aqui, estar nessa audiência, é realmente um compromisso, né? Nós aprendemos tantas outras línguas, né? O Brasil tem uma facilidade de aprender tantas outras línguas, e o povo indígena, assim como o povo negro brasileiro, se lamentam de nós sermos considerados tão inteligentes, mas não fomos capazes de usar toda a força da nossa linguagem para poder ajudar na transformação e na identidade, fortalecer a identidade do nosso povo. Então, quando se fala dos curandeiros, meu Deus,
Quem é que sabe mais sobre medicina? Quem é que cuida? Quem é? E aí a gente é levado a uma construção que nos faz gastar dinheiro, remédio que nos adoece, remédio que nos tira a paz, que nos tira o sono, que nos tira a alegria, que nos deixam depressivos. É isso. E a gente abandona totalmente esse conhecimento extraordinário. Tudo dado, eu aprendi que a gente tem que dar de graça o que de graça a gente recebe, né? A natureza é linda, Deus coloca em nossas mãos uma coisa tão maravilhosa e a gente destrói, né? Então, hoje, para mim, foi muito emocionante estar recebendo vocês aqui e me fez viajar. Eu fui em muitas tribos, viajei por muitas tribos, e conheci muitos de vocês, não todos, porque dificilmente. Aprendi muito, bebi muito dessa fonte, dessa sabedoria. Espero ainda que o Brasil possa reconhecer, viu, Osmildo, todo esse conhecimento que vocês têm, né? Que vocês possam passar para as universidades, para aqueles que têm interesse, que gostam do país, que gostam do Brasil, que gostam dessa terra-mãe, que tanto nós temos ofendido, violentado, ferido, nós temos regrado com sangue essa terra, que é uma terra tão santa, que é a nossa terra. Que nós possamos aprender com vocês e que a nossa linguagem, ainda que seja em pensamentos, ainda que seja num olhar, mas que a gente possa entender que somos um e que nós estamos realmente juntos. E para você, Pedro, eu quero dizer que aqui a gente trava essa luta. Nós sabemos da responsabilidade que temos e da força que é a projeção de uma imagem, de uma verdade, né, de uma coisa que acontece. E o cinema nacional não deve a nenhum outro. O cinema nacional tem qualidade porque ele tem uma verdade que os outros fabricam em laboratório. Mas o cinema nacional, ele expressa aquilo que tem de mais verdadeiro. Por qualquer que seja o filme nacional, você observa no gesto, né, do ator, da atriz, daquele que está ali, que ele vive aquele momento em que ele está se expressando na sua imagem. Então, todos nós defendendo o cinema nacional brasileiro, vamos estar aqui como todos nós defendendo, e defendendo muito das garras, porque a nossa criação é uma criação grande, rica, maravilhosa, e que querem roubar. Eles querem roubar tudo, tudo, mas o cinema não tem como, porque o cinema é uma alma, e uma alma não se rouba. Então, nós estamos aqui juntos, nessa comissão, para fazer juntos também a diferença, as mudanças que devam ser necessárias. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos convidados por essa presença, por esse manifesto cultural. Agradeço a presença de todos os colegas parlamentares, das autoridades, dos demais presentes, das nossas assessorias, que contribuíram para o êxito deste evento. É um grande evento. É as portas que se abrem, algumas forçadas pela organização, né, e pela natureza do propósito, mas nós estamos entrando. E é importante dizer para vocês que nós continuamos aqui na Comissão de Cultura, podem nos procurar, usar e abusar, como nós falamos numa linguagem popular. E nada mais havendo a tratar, eu quero declarar encerrado, né, esse manifesto, o presente manifesto. Antes, eu quero convocar também os senhores membros para a reunião deliberativa ordinária, agendada para o dia 16, quarta-feira, às 14 horas, neste plenário. Está encerrado.